E a aula de hoje a gente vai falar de um filósofo muito importante para a história da filosofia, que se chama Aristóteles. O que muita gente não sabe é que Aristóteles foi discípulo de um outro grande filósofo, Platão. Ora, como discípulo, o Aristóteles não seguiu tudo que o Platão afirmou. Ou melhor, ele não seguiu nada, ele negou toda a teoria de seu mestre. A gente costuma dizer que o Aristóteles trouxe a ideia platônica de volta para a Terra. Platão defendia a existência de uma ideia separada do mundo sensível, de um mundo inteligível. O Aristóteles nega tudo isso. Mas como assim? Que mudança o Aristóteles realizou na filosofia platônica que deu tanta repercussão? O Aristóteles defende que o ser, ou seja, tudo que existe, a existência em si, possui um atributo que define ele, enquanto Platão afirmava que esse atributo era o originário. Pois bem, o Aristóteles faz essa mudança afirmando que o ser possui um atributo definidor que se encontra no próprio ser. Ele chama esse atributo de substância. O que é a substância? A substância é aquilo que define o ser. Todo ser possui uma substância, algo que o define, que se eu retirar dele, ele deixa de ser o que é. Essa é a substância. Vamos pegar um exemplo, o homem, o ser humano. Qual seria a substância do ser humano? O que define ele? Se eu tirar dele, ele deixa de ser o que é. Vamos pensar, vamos raciocinar. O que só o ser humano tem que define ele, que sem isso ele deixa de ser o ser humano? Não seria a razão, a racionalidade? A racionalidade humana é a substância dele. Mas qualquer ser possui uma substância, independente de qual seja. A do ser humano é facilmente definido. É a razão. Porque se eu tirar a racionalidade do homem, ele deixa de ser o ser humano. Quando você olha um homem e olha um animal qualquer, qual deles tem razão? O ser humano. Por isso esse é o atributo definidor. Além desse atributo definidor, o Aristóteles vai falar também que o ser possui atributos que não definem. Esses atributos são aqueles que não vão fazer diferença, que o ser não vai deixar de ser o que ele é, não vai mudar, mesmo que esses atributos se modifiquem ou não existam. Pegue o mesmo exemplo, um homem. O que não define ele, que pode mudar a todo momento, que independente disso ele vai continuar o mesmo, enquanto essência e enquanto substância? A aparência, a parte física, os atributos. Um homem pode ser magro, gordo, alto, baixo, cor do cabelo diferente, cor dos olhos diferente, fazer uma plástica. Isso tudo vai mudar nele, são os acidentes, não fazem diferença para a existência dele. Enquanto que a substância será a mesma. A substância do homem para todos é a razão e os acidentes se modificam no decorrer da sua existência. Nunca vai mudar. Esse é o Aristóteles. Então essa é a mudança que ele faz, que ele realiza na filosofia platônica. Beleza, galera? Ainda no tema da substância do acidente, pode chegar um aluno me questionar: professor, Zé, e um objeto qualquer? Definir a substância, o acidente do ser humano é simples, é fácil. Mas e outros seres, como objetos? Como que a gente define? Também é possível. Em primeiro lugar, a gente deve saber que naquele ser possui uma substância acidente, independente de qual seja, mas possui. A gente vai definir isso agora. Vamos pegar um exemplo deste pote. Esse pote tem algo que define ele, que se eu tirar dele, ele deixa de ser o que ele é. Então ele tem uma substância. Pensem comigo, o que se eu tirar dele, deste pote aqui, ele vai deixar de ser um pote? Não seria a função? A função desse pote é a sua substância, é o que define ele. Sem a função, ele perde o sentido. Se eu tirar o fundo dele aqui, ele serve para guardar alguma coisa, armazenar? Acabou. Essa é a substância do pote. Independentemente se a substância seja realmente isso, a gente define como uma função. E os acidentes? Os acidentes estão na cara, é óbvio. É as características físicas, o fato dele ser desse material, o fato dele ser todo ilustrado, desenhado, colorido. Ele poderia ser transparente, poderia ser de plástico. Não mudaria o fato dele ser um pote que tem a função de armazenar algo. Então tá aí a substância, o acidente de seres como um pote. Bom, galera, vamos lá então. A gente já resolveu, já definiu qual que é o conceito de substância e acidente. Agora a gente passa para outra questão, que é a famosa querela dos pré-socráticos Parmênides e Heráclito. Platão, em outro momento, já havia resolvido essa questão e Aristóteles agora vem com a teoria do ato e potência e resolve a questão. O que fala a teoria do ato e potência? Ela vai defender que as coisas, o ser, a existência está num movimento constante e sem fim, um devir eterno. Ou seja, tudo que existe, naquele exato momento que ele está existindo, ele é ato, mas em ato ele tem potencial de se transformar em outra coisa, potencial de vir a ser outro ser. Ou seja, o ato é a atualidade do ser e a potência é o que ele pode vir a ser. Vamos pegar um exemplo, uma semente de uma laranjeira. A semente é ato, o que ela tem potencial de ser? Uma laranjeira, a árvore. A partir do momento que a árvore surge, aquela laranjeira, ela já se torna ato, que tem potencial de gerar o quê? Frutos.
O fruto já é ato, tem potencial de se transformar em outra semente. Então fica esse ciclo constante, que não é um ciclo vicioso, porque aquela árvore também tem potencial de gerar madeira bruta, que pode virar uma mesa, um móvel. Aquela laranja tem potencial de virar um suco, um doce, um bolo, etc. Todo ser passa por esse movimento constante, ato e potência, inclusive o ser humano. Eu sou o ato, tenho potencial de gerar filhos. Da mesma maneira que eu sou potência dos meus pais. E o nosso corpo que vai perecer? Ele é ato. Quando ele perecer, ele vai passar pelo processo de decomposição que contribui de alguma maneira para esse movimento em potencial de se transformar ou de contribuir para alguma coisa no futuro. Então essa questão do movimento é como ele resolve o problema Heráclito e Parmênides, que o Heráclito defendia o movimento constante das coisas. E o Parmênides? Parmênides falava não, nada muda. Nada muda como? Em essência. Que essência é essa? A substância aristotélica. Porque a semente, do exemplo, tem uma substância que não muda. E a árvore também tem uma substância que não muda. Por mais que uma passa pelo movimento para outra, cada ser possui uma substância inalterável, assim como afirmava Parmênides. E tudo passa por um movimento constante, assim como afirmava Heráclito. Bom, galera, é isso aí. Gostaram da aula?